Sejam todos bem-vindos e vamos lá para a primeira aula, então. Crenças positivas. E aí, Titi na área, tamo junto, até depois do está alegre. Felicidade e alegria é diferente, viu? Felicidade ela tem que ser permanente, a alegria ela é pontual. Não dá pra ficar alegre o tempo inteiro, você tá brigando com a pessoa e ficar assim. Alegria é um estado de humor. Felicidade é um estado do seu DNA. Enquanto você tá vivo, você tem que estar feliz. Pablo, quando eu tô triste, quando eu acho que é permanente a infelicidade, ela só é transitória. Aí afeta sua alegria, leva você pra tristeza, mas sua felicidade não pode cair por nada. Em outro momento a gente fala disso, tá? Porque essa aula é sobre crença. Porque se você tem uma crença que tudo tira sua felicidade, falta de dinheiro e tudo, essa crença vai determinar o resultado. Escreve assim, ó, minha crença determina o resultado. Se você anda com gente que tem crença idiota, você vai ser um idiota. Fala, mas estou aqui no quinto módulo, você me chama de idiota. Não te chamei de idiota. Falei que se você anda com idiota, você é idiota. Uma coisa é, eu andar sendo alguém que é afluente, alguém que Travou para todo mundo? Valeu para mim aí, valeu para todos? Travou. Sim. Sim. Travou. Só tirar uma dúvida enquanto ele está voltando. Henrique Maquiné. Quem é Henrique Maquiné? O Henrique do grupo da Discovery. O Henrique! Isso. Que coisa legal! Lá do Amazonas. Lá do Amazonas. Henrique, seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigado. Você não está sozinho, não. Tem 3 aqui, aliás, tem 5 aqui com o Land Rover. 5 ou 6. Você não está sozinho, não. Só dá doido. Tá bom. Bora aprender a conquistar mais Land Rover. Vamos. Mais Land Rover. Olha só, Henrique, nós temos 8. Então tá bom. Você tá no lugar certo. Que Tá bom. me ouvindo? Tá me ouvindo Agora aí, estão gente? chovendo. Beleza. Ah, então beleza. Vamos lá. De vez em quando dá umas osciladas aí, mas agora acho que vai. Vamos lá. Vamos lá de novo. até depois do está alegre. Felicidade e alegria é diferente, viu? Felicidade ela tem que ser permanente, a alegria ela é pontual. Não dá pra ficar alegre o tempo inteiro, você tá brigando com a pessoa e ficar assim. Alegria é um estado de humor. Felicidade é um estado do seu DNA. Enquanto você tá vivo, você tem que estar feliz. Pablo, quando eu tô triste, quando eu acho que é permanente a infelicidade, ela só é transitória. Aí afeta sua alegria, leva você pra tristeza, mas sua felicidade não pode cair por nada. Em outro momento a gente fala disso, tá? Porque essa aula é sobre crença. Porque se você tem uma crença que tudo tira sua felicidade, falta de dinheiro e tudo, essa crença vai determinar o resultado. Escreve assim, ó, minha crença determina o resultado. Se você anda com gente que tem crença idiota, você vai ser um idiota. Fala, mas estou aqui no quinto módulo, você me chama de idiota. Não te chamei de idiota. Falei que se você anda com idiota, você é idiota. Uma coisa é, eu andar sendo alguém que é afluente, alguém que serve essas pessoas, eu não sou idiota. Alguém fala, me diga quem tu andas que eu direi quem tu és. Essa frase nem tá na Bíblia, é uma frase de Platão, tá? Mas, por exemplo, um carcereiro que é top das galáxias, ele anda com um presidiário todo dia. Ele é bandido? Não. Ele tá lá na condição de servidor. Ele tá na condição de maior. Maior é o que serve. Não confunda. Andar com idiotas no mesmo nível vai fazer você ser um idiota. Andar com idiotas abaixo de você, não. Pegou esse código? É pesado. Agora, andar debaixo de idiota, aí você é trilocamente idiota. Olha que louco. Você só não é idiota quando você anda com idiota, quando você tá na liderança dos idiotas. Ou seja, isso faz você ser alguém que não tem as suas crenças abaladas nisso. Então, se você depender, se você andar no mesmo grau, que é o que a gente chama de pares na gestão, no mundo corporativo, pessoas do seu nível, que são idiotas, você também fica. Se você estiver abaixo na gestão de gente idiota, você também fica. Mas se você estiver acima, você não fica. Olha que coisa mais louca. Os senhores de todas as coisas, senhores da indústria, de tudo que você imaginar, eles andam com pessoas piores que eles e isso não influencia eles. Lembra disso. No grau de influência, você precisa ficar como aquele que é afluente. Por que eu tô falando isso? Porque sua crença, mais de 90% dela é determinada com as pessoas que estão acima e ao lado. As abaixo, estou falando aí hierarquicamente, não que as pessoas sejam melhores ou piores que as outras, tá? Mas se as pessoas sim têm resultado pior e melhor do que umas às outras, né? Isso é a coisa mais simples. Por que eu tô falando de crença? Crença é uma etapa que, se você não respeitar, você vai construir algumas crenças negativas, tem as positivas, tem uma coisa que chama fato. Crença negativa te paralisa, crença positiva te desperta e o fato, presta atenção, o fato
já é. Eu já expliquei isso aqui durante a nossa maratona lá do desbloqueio, antes de você entrar aqui, que você precisa focar no fato. Quando é fato, já era. E é interessante que você fica empolgado, assiste uma aula e fala, vou mandar parar a chuva. Algumas vezes, eu sei que parece loucura para alguns e normal para poucos, mas algumas vezes eu tô debaixo do meu propósito fazendo uma coisa e aí, algumas vezes do meu propósito, não. Sempre sou do meu propósito, pouquíssimas vezes eu saio, porque eu sou natural também, né? Só que, por exemplo, se for chover num evento que faz parte do meu propósito, eu mando fechar o céu e não vai chover. E aí minha equipe até respeita um pouco, porque não tem como fazer. Eu falei, não é para alugar tenda, eu vou mostrar para vocês. Já fiz isso algumas vezes. Isso deixa todo mundo assombrado, mas é engraçado, eu tô na Disney, aí os caras, tem como você mandar fechar o céu aí para não... Eu falo, cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou ficar usando de coisa que eu tenho de energia no meu ser espiritual para ficar fechando céu em Disney. Não tem nada a ver com o propósito, é chover, ué. Então as pessoas, elas confundem demais. Eu não construo crença que Deus vai ficar fazendo coisa para mim o tempo inteiro. Se eu tiver essa crença, vai falhar o tempo inteiro, porque Deus não faz um monte de coisa. É fato que a maior parte das coisas que precisam ser feitas na Terra é problema seu. Aí alguém fala, Deus não vai fazer? Não, é porque você não sabe. Deus já fez. Aí não é só uma crença, é um fato. Dos 3 stars, da crença negativa, crença positiva e do fato, eu prefiro ficar no fato. É fato que Jesus vai voltar, por exemplo. Pablo, eu não acredito, isso é problema seu. Não acredito, puxa para uma negativa, uma crença negativa. Tem gente que fica nessa só de crença positiva. Jesus vai voltar, vai dar tudo certo, mas ele não opera no fato como se ele tivesse dúvidas o tempo inteiro. Isso é ruim, mas é melhor do que ter a negativa, você entende? Só fazer uma tarefa aí pra gente crescer as crenças positivas e levar as melhores para onde? Para o campo do fato. Quando já é, seu cérebro amadurece, não tem como você voltar atrás. Isso vai fazer você ficar uma pessoa diferente, vai fazer você ter resultado diferente e você vai continuar avançando igual um foguete da NASA. Da NASA não, da SpaceX. Fim de mais uma aula. Beijão no seu coração. Vá cuidar da sua vida. Tamo junto. A Nalva já tá lá no sorriso. Eu acho ótimo ele falar, vai cuidar da sua vida. Conta para nós alguma coisa lá que vocês pegaram aí. Show de bola. Acabamos de ter um treinamento com o Otávio que tá aí sobre mostrar o plano. E uma coisa que eu falei lá no treinamento, eu repito aqui, enquanto a gente não tiver certeza do que a gente está mostrando é de fato um fato, né? Que é um fato que aquilo ali é o mais importante para a gente, né? Para a gente e para a pessoa que está escutando, a gente nunca vai ter vai ter relevância no que a gente está falando, né? Então a gente tem que acreditar primeiro em nós e segundo no projeto. Esse aí é o recado que eu deixo. Maravilha. Se você não acredita em você, como é que você vai fazer com que as pessoas acreditem em você? Esse é o primeiro passo, né? E em segundo, o projeto, né? Que a gente está aqui, praticamente todo mundo que está aí tá junto. A gente tem que acreditar primeiro no projeto para depois acreditar em qualquer outra coisa. Se me permite, Henrique, eu vou acrescentar algo no que você falou, que tem até um grande líder e ele nem utiliza o nome da empresa. Ele fala o seguinte, ela é só uma empresa. Tudo bem, ela é a maior do mundo, é a maior do segmento, é a melhor parceira que nós escolhemos. Mas se a gente, como pessoa, se desenvolve como empresário, como pessoa melhor, melhorando todos os aspectos, a gente ainda precisa melhorar mais ainda a nossa segurança, porque o parceiro pode até vir mudar daqui a 100 anos, né, já tem 60, mas vamos dizer que mude, não tem problema, porque a fundação é você e a parceria é o que te complementa. Então, se você fortalece você, escolha um parceiro adequado e aí, cara, como você vai para a lua, né? Show de bola, exatamente. Obrigado, Charles. Tem muitas pessoas dentro do curso mesmo lá, né, da mentoria, que às vezes vem conversar comigo, não, porque a gente está no mesmo propósito, que não sei o quê, e coisa e tal. Eu falei, não, perfeitamente, nós temos o mesmo propósito, nós temos tudo o que está colocando aí em pauta. A única diferença é que a gente escolheu veículos diferentes.
Um escolheu a profissão da odontologia, outro escolheu a profissão, né, da advocacia, outro escolheu a profissão de vendedor, e por aí vai. Mas todos convergem para o mesmo propósito, né? Então, o que diferencia realmente é só o veículo. E como o Charles colocou, a empresa é só um veículo. Você é o que faz gerir isso. Se não houver você, né, por trás de toda a movimentação, a empresa não resolve de nada. O que mais, gente, que vocês pegaram aí? O que você está falando aí, Pedro, na verdade, as crenças são as regras que direcionam a minha vida, né? Exato. Aquilo que você acredita é. Aquilo que você não acredita também é. Uma das coisas, e alguém possa comentar para nós, ele fala que o maior é o que serve. O que vocês podem falar sobre isso? Tá falando de liderança também, né? Ok. Liderança. Fala um pouco para nós de liderança, Karina. O modelo que ele traz ali é dentro de um padrão teísta, e aí a liderança de que você impulsiona as pessoas para ir para determinado ponto. Então, você está servindo elas com conhecimento, com bagagem, né, com amparar. Então, você leva você e a equipe para um determinado ponto. E não fazer convergir para a sua vontade, mas para um alvo e um destino. É como teve um áudio, né? Servir, que esse negócio é para servir e não ser servido. Perfeito. O que mais, gente, nessa parte? Ô Pedro, eu gostei quando ele fala da felicidade, que ela é um estado de DNA e que a alegria é momentânea, né? É um estado de humor de cada um. E que a felicidade tem que estar no DNA. Achei fantástico. A felicidade vai te acompanhar para o resto da vida. Você Exatamente. precisa estar feliz. Agora, alegre são determinados momentos que vão acontecer, né? Existe uma grande diferença. Pedro, boa noite. Tudo boa bem, noite, gente? Gerardo. Mais uma vez eu vou citar meu velho pai, ele falava, diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, era uma máxima, né? Ele fala aí, né? Se você é um idiota e anda aos pares, você é um idiota. Então, você deve sempre procurar se relacionar. Ele faz até uma análise que o carcereiro não é bandido porque está no meio dos presos, ele está servindo. Isso, quando fala, né, sobre felicidade, sobre tristeza, é uma coisa humana. Agora, desespero é falta de fé. Então, esse estado, né, em todo sentido, ele faz bem em todos os momentos, porque quando você está infeliz, a família está infeliz, e numa família, quando tem uma pessoa doente, a família inteira está doente. Eu falo família que nas nossas relações, né, onde a gente está. Completando aí o que o Charles falou, é o seguinte, todos nós fazemos uma parceria. Quem é empregado de uma empresa, uma sapataria, uma loja, ele tem um parceiro. O outro trabalha como, né, funcionário público, ele tem um parceiro que é o governo. E, às vezes, a gente escolhe um parceiro que é uma empresa e a gente... Eu parto por mim. Eu trabalho com uma empresa há 54 anos no ramo tradicional. Eu conheço a empresa, ela tem bons princípios, ela tem uma missão fantástica, então eu acredito nela. E agora eu encontrei outra parceira que eu acredito nela também. Então, eu aconselho vocês a analisar as parcerias pessoais, as parcerias, né? A esposa, os filhos, os amigos,
E lembrando, meu pai falava, diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, só essa experiência de mais tempo aí de uma pessoa que eu respeito muito, lembro muito dela, porque ele tinha essa clarividência nos pensamentos que eu estou vendo agora as pessoas repetirem isso, né, de uma forma científica. Caiu para todos ou foi só para mim? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Está me ouvindo, Pedro? Normal. Eu estou te ouvindo. O Geraldo parece que ficou mudo, né? Não, agora sim. Bola, obrigado, seu Geraldo. Quem mais pode complementar para nós? Quando ele vai falar ali, né, crença positiva e negativa, e depois do fato. O fato eu uso a consciência espiritual, que já é o que ele exatamente falou, que já é. Então você já rompe com crença positiva e negativa, né? É aquele degrauzinho. Você tinha crença negativa, você vai começar a ter crença positiva, mas na hora que você vê, você realmente já é espiritual, você já é o progresso, então não tem que ficar se incentivando. Já vem a força de dentro mesmo, e você acaba exponencializando isso em você mesmo, consegue romper simplesmente com a crença, né? Ele usa como fato, eu gosto de usar como consciência espiritual. Bem colocado, Rodrigo. É mais ou menos aquilo que o Aldemar falava, né? Com outras palavras ali, vamos dizer assim, né? No sentido de que muitas vezes você vai fazer alguma coisa, eu vou dar um exemplo de um vendedor, o vendedor vai para vender e chega lá e ele não está com o produto na mão. Ele não acredita tanto naquilo que ele vai fazer que ele não está com o produto na mão, mas ele vai lá para vender. Ele precisa fazer aquilo. Ele tem o ato de fazer, mas ele não acredita tanto que ele acaba não tendo o produto ali, a pronta entrega, enfim, alguma coisa assim. Então, essa visualização, como o Rodrigo colocou, do já aconteceu, já veio, já encaixou, já está perfeito, e as coisas vão fluir de um jeito que realmente não tem mais volta. Então, é essa crença que a gente precisa ter. A Nalva colocou, eles podem me dar permissão para atingir as minhas metas e valores, são princípios de ação. Muito bola. O que mais, gente? Vocês tiveram a sensação, assim, e recente, depois que a gente começou a se conhecer melhor, que em todo lugar que a gente chega, a gente encontra vários idiotas, algumas capivaras. Vocês já tiveram essa impressão? Você chega no ambiente de trabalho e lá tem um monte de idiota. Você chega num grupo de amigos, com mais um monte de idiota. Não sei se é comum para vocês, mas para mim, eu troquei de profissão 2 vezes. Eu era cozinheiro e fui trabalhar na parte administrativa de uma empresa de comércio exterior. Na empresa de comércio exterior, nada contra os cozinheiros, tá, gente? Só que eu convivia com muita gente de baixo, de poder aquisitivo muito mais baixo, e que os assuntos eram assuntos idiotas. E aí eu fui trabalhar com o comércio exterior. E os assuntos lá eram bem mais relevantes, mas nada que também não seja, em alguns casos, não sejam idiotas. E a gente percebe isso, eu percebi isso muito claro na minha vida profissional. Vocês têm essa mesma impressão? Sem dúvida, eu acho que conforme você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai tendo percepções diferentes, né? Você começa a não fazer sentido algumas coisas, estar no meio de algumas pessoas ou no meio de alguns assuntos, e aí acaba acontecendo uma seleção natural, né? E aí entra, como o seu Geraldo comentou e como ele colocou lá, a questão de você andar em pares, né? Não é o oposto que atrai, é o comum que atrai, né? É a igualdade que se atrai. Então, quando tem uma familiaridade, é onde você se aproxima. E aí, claro que não vamos levar o pé na letra, porque muitas vezes você precisa ter alguém diferente. Se tiver 2 pessoas igual dentro de uma empresa, que pensem da mesma forma, você não precisa de 2 pessoas, você precisa de uma só.
é desnecessário. Então, você precisa, numa parceria de um negócio, de uma empresa ou qualquer outra coisa, você precisa de duas pessoas que pensam diferente, mas que tenham o mesmo propósito, o mesmo sentido de propósito, né? Então, essa é a essência e o processo é natural, vai acontecer naturalmente. É por isso que, quando muitas pessoas fazem um curso de coaching, de desenvolvimento pessoal, de PNL, de alguma coisa, precisa ter uma sabedoria, principalmente quando faz sozinho, de que ele foi para uma imersão, foi para um final de semana e teve uma carga elevada de conhecimento, que mexeu com muita coisa dentro dele, que fez ele subir um patamar, e ele volta para casa e o cônjuge, o parceiro lá dentro, está no mesmo nível. Então, ele está no nível acima e está no mesmo nível. E aí precisa ter essa sabedoria para equalizar, porque senão realmente rompe, né? Então, é essa expertise que a gente precisa ter. Então, não significa que eu vou evoluir, mas eu tenho que manter algumas coisas para que eu não possa haver um desequilíbrio, né? E a palavra-chave, como sempre o Gelson coloca, realmente é o equilíbrio. Então, é essas coisas que a gente precisa só estar atento, né, no nosso dia a dia. Alguém quer complementar mais alguma coisa, hein? Show de bola, obrigado. Pedro, quando ele fala aqui de crença positiva, te desperta, né? E assim, o que eu entendo é o seguinte, as crenças positivas, elas são crenças fortalecedoras, né? E aí, quando a gente tem essas crenças que fortalecem, que são positivas, a gente tem uma percepção e uma visão maior de si mesmo, né? E aí acaba que a gente a gente consegue conquistar, acho que é aquilo que a gente quer. Não sei se tem a ver com... o autoconhecimento, né? Isso, exato. Isso que eu quis dizer mesmo. Você tem uma visão quanto mais você... Isso, uma visão melhor de si e do mundo, né? E, consequentemente, você acaba alcançando melhores resultados. Exatamente. Quando você tem o autoconhecimento, você consegue se descobrir, sabe como você funciona, fica muito mais fácil para você poder ser assertivo. Mas acho que o Charles vai complementar alguma coisa lá também. Eu não queria... eu imagino, você já viu se tem mais alguma coisa sobre crenças aí na frente? Né? Nos próximos módulos? É. Sempre puxa uma coisa da outra, né? Mas pode sentar o seu Rafa aí. Com relação a crenças, pessoal, talvez é um dos pontos, um dos pilares mais importantes que eu gosto muito de trabalhar. A Nalva participou, né, Nalva? Eu vi você balançando aí. A gente, no último Mastermind, nós trabalhamos talvez aí uns 2 dias, e cada dia foram umas 4 a 5 horas de dinâmica em cima de crenças. E as crenças, elas nunca se cansam, a gente nunca... Não é algo que você trabalha e larga. Então, é importante entender que crenças não é 5 minutos que a gente vai conseguir discutir. Uma coisa que o Odemar falou, eu achei muito coerente, porque eu vivi isso, eu vi essa transformação há 3 anos atrás. 2 anos atrás, mais ou menos. Estou falando 3 porque o tempo do projeto e 2 anos e pouco quando me profissionalizei. Eu tive essa impressão, sim, Aldemar, mas não que as pessoas, talvez o termo, não, quando a gente põe o termo idiota, né, acaba que sendo, a gente pode ser muito pejorativo. E talvez o que é importante a gente entender sobre crenças? As crenças são as nossas verdades individuais. Então é uma forma muito fácil de entender. Crenças são nossas verdades individuais. E um sistema de crenças, ou seja, um sistema de verdades que eu crio, que você cria, que todas as pessoas criam, elas são formadas a partir de experiências passadas. Elas não são baseadas em informação, elas são baseadas em experiências. E normalmente assim, o sistema de crenças ele é formado mais forte até o seu sétimo ano de vida. Então, muitas das suas experiências, muitas de todas as nossas experiências,
e que a gente viveu até os 7 anos é onde é formado os nossos principais valores, junto com os nossos sistemas de crenças. Mudar um valor, você pode mudar qualquer coisa na sua vida, mas é muito difícil você mudar valor. Você muda prioridade, mas um valor não. Então, valor família, valor honestidade, outros valores, eles são, você pode, ao longo da sua vida, você pode ir adaptando, mas principalmente ele está ali, enraizado. E aí, como que você, não vou falar com relação a mudar uma crença, porque senão nós vamos delongar aqui certamente horas. Mas, o que é importante a gente saber, coerente com o que você falou e o que o Pablo falou. Se as nossas crenças são baseadas em experiências, as nossas experiências a gente não consegue mudar. E se você pega uma classe social, um nível social, independente se ele é médio, alto, não interessa. Ele normalmente, um cluster de pessoas, uma tribo indígena, uma pessoa que mora no Nepal, uma pessoa que mora na Tailândia, uma pessoa que mora no Brasil, tem cultura, então você tem ali um grau de cultural e um grau de experiência daquele núcleo. Então é normal que você, se você convive junto com várias pessoas de uma mesma classe, é normal que elas tenham tido experiências parecidas. E aí você precisa, se você quer mudar de vida, você precisa começar a mudar as suas experiências. E se você não consegue mudar a sua experiência pessoal, você tem que começar a andar com outras pessoas que tiveram outras experiências. E eu digo de todos os lados, porque você só conhece um lado quando você entende o outro. Então, o fato nunca menosprezo, nunca julgo, procuro o quê? Tentar entender de onde aquela pessoa vem, se for interessante, né? Se vai agregar, se eu vou ajudar aquela pessoa a mudar. Ou às vezes a pessoa não quer, mas entender que, aí o Pablo fala, se você quer voar, se você quer ter um padrão de vida diferente do que você tem, procure andar com outras pessoas que pensem diferente ou pessoas que pensem pelo menos como você gostaria de pensar. E isso vai tirar essas novas experiências. Falei muito, mas... Show de bola, obrigado. Mas o idiota aí não é no sentido pejorativo não, viu, Charles? O Tenho idiota certeza. É ali acompanhando o raciocínio do Pablo. Eu tenho certeza. E aí eu achei importante ressaltar porque a gente nunca sabe, como a gente fala, né? Como é que a outra pessoa está ouvindo. Então, mas obrigado pela contribuição, foi muito boa. Obrigado a você. Entender, né, diante daquilo que o Charles comentou ali, que realmente você não muda aquilo que você já viveu. O que você dá é um novo sentido. Uma nova compreensão pelo fato que aconteceu na tua vida. E aí, quando você faz isso, você dá um novo significado, e aí aquilo fica ou mais pesado, dependendo do grau que você colocar, ou ele fica mais leve. Quem vai determinar qual caminho segue é sempre você. Gelson. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu entendi o seguinte, resumindo assim, né, porque realmente o tema, como o Charles me explicou, ele é bem extenso, né, bem complexo, a questão de lidar com crenças e valores, principalmente quando a gente está lidando com crenças e valores de terceiros, né? Quando eu falo das minhas crenças e meus valores, aparentemente é mais fácil, né, eu dissertar sobre a minha crença e o meu valor, né, as minhas crenças e meus valores. Agora, quando eu estou falando sobre crenças e valores de terceiros, por exemplo, se eu estivesse aqui dissertando sobre as crenças e valores do Pedro, né? É delicado isso, né? Principalmente se o Pedro não me pedir minha opinião, né? Então, eu penso o seguinte, se a gente querendo se ajudar, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma clareza de propósito, que ele coloca aí, né? E quando alguém nos procura numa condição de pedindo uma cooperação, uma ajuda da nossa parte, ou quando a gente identifica uma pessoa próxima a gente, que mesmo que ela não tenha pedido, mas ela está dando um espaço, mesmo que de forma subjetiva,
para receber uma ajuda. Então, a gente tendo a clareza, ou o máximo de clareza possível, do nosso próprio propósito, o próximo passo é tentar enxergar, fazer tentar é ótimo, né? Fazer um trabalho de enxergar o propósito daquela pessoa. E, principalmente, fazer com que ela descubra isso, ela ecluda para isso. Eu creio que essa questão do que ele coloca aí está muito mais ligada, no meu ponto de vista, para esse caminho do que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o pré-julgamento, né? O pré-julgamento é algo que, principalmente quando se fala do outro, é algo que tem que se tomar um cuidado muito grande. Isso em qualquer nível, seja no trabalho, seja em casa, com a esposa, seja na faculdade, seja dentro do ambiente religioso, aí principalmente, né? Há que se tomar um cuidado muito grande. Respeitar o tempo do outro é muito importante. Maravilha, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário ali? Eu sei que esse aqui rende bastante aí se a gente for abrir, mas a gente precisa avançar. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Senão a gente vai só repassar as perguntinhas aí e vamos para o próximo. Bom, vamos lá então. Se alguém quiser, me interrompe ali. Perguntas então. Estabeleça 3 crenças positivas para hoje ainda. Quais são as 3 crenças que você vai estabelecer aí, de que você consegue, de que você é capaz, e tudo aquilo que foi colocado na sua mente significa que você pode realizar. Ó, dei 3 dicas aí já, ó. Identifique 3 crenças negativas que você já eliminou, que mudou potencialmente seu resultado em um determinado fim. O Aldemar já falou aí para nós, né? Que é uma dele aí. Seja fluente, compartilhe 3 crenças positivas que já viraram fato na sua vida, para mover outras pessoas também. Karina, você quer em 1 minuto falar alguma para nós aí? Desculpa. Mudança de vida? Creio que a forma da gente se entregar no negócio, e para mim o que mudou foi a forma de eu me enxergar como pessoa e como responsável por transformar a vida do outro. Show de bola. E fica uma dica aí para responder essa dali. Alguém mais quer compartilhar? Então nós vamos para a próxima aula. Dou-lhe 1, dou-lhe 2. Vendido para a Nalva, que está com um sorriso no canto do... de canto a canto aí, Nalva. Eu vou começar a chamar, você igual o professor, falar, fulano, fala, Beltrano, fala. Vocês não querem falar, gente? Mas vamos para o próximo lá, vão se soltando aí. Exponencial, então. Vamos lá. E aí, tamo junto. Você sabe que você é exponencial, né? Tudo que Deus criou é exponencial. Tudo que o homem criou não é exponencial. Alguém fala, eu já vi o Bill Gates fazendo coisa exponencial. Tudo que ele fez exponencial é porque já era exponencial antes de colocar a mão, tá? Pra você entender. Então, quem é que faz as coisas ficarem exponenciais? Não é o homem, é a natureza que já é exponencial. Olha pra semente. Por exemplo, a maçã. A maçã, eu já escrevi isso num dos meus livros há, 2 anos atrás. A maçã, você olha pra ela, eu tive um insight um dia, que da maçã não tem como você falar quantas maçãs tem lá dentro, mas sementes é só abrir. Você abre a maçã, tem lá 5 sementes, eu já achei até 11 sementes dentro da maçã. Determinar quantas sementes tem, qualquer um dá conta. Agora, determinar quantas maçãs tem dentro de uma semente, eu não vou falar que é impossível, tá? Mas com a sua vida não é possível. Porque você vai plantar, e a lei da semeadura e da colheita não tem fim. É um dos princípios mais cabulosos da Terra. O que é isso que eu tô te explicando? O que é ser exponencial? Se precisar de você para fazer a maçã, não é exponencial.
Se aceitar a natureza altamente próspera, aqui vai um código pesado, tá? A Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência. Você pega uma régua, você vai medir a circunferência inteira, dá 40 mil quilômetros. O que significa isso? Pra você ter uma noção. De São Paulo a Goiânia, que é a minha cidade natal, são 1000 quilômetros. Ou seja, são 20 viagens de ida e volta. A Terra não é tão grande assim. Parece ser grande, né? De São Paulo a Goiânia é 1000 quilômetros. Então voltar 2000. Então se for 1000 é 40 vezes. Então é 20 viagens, ida e volta. Eu acho que eu já fiz 20. Não cheguei a fazer 20 ainda não. Mas em um ano dando treinamento eu dei uma volta na Terra. Em um ano. Um ano eu dei uma volta na Terra. O que é isso que você está falando, Pablo? Ser exponencial é ser natural. Toda vez que você fica muito artificial, você já assistiu uma aula sofisticada, você fica prolixo, você fica bobinho, você vai deixar de ser exponencial. Então, a partir de... Nos últimos 2 anos, a expressão tem entrado nos livros e as pessoas não percebem. A expressão é EXO. O que é ser EXO? Exponencial. Não se envolva, você assistiu aquela aula da escala, conecta aquela aula com essa. Não se envolva em coisas que não são exponenciais. Por quê? Porque vai gastar a sua vida em cima disso. Vou te dar um exemplo. Meu sonho é ter uma padaria, vou ser o padeiro. Realmente, se você abrir a padaria, seja o padeiro no começo, pra você aprender, até saber cobrar. Isso é muito bom. Rodar e aprender tudo. Mas ter a padaria, não sei das quantas, você pode até ganhar bem, tá? Mas não é exponencial. O que é um negócio exponencial e o povo americano faz muito bem? Abre franquia. É exponencial, porque ao invés de eu ficar focado em ganhar o dinheiro todo, eu ganho só uma parte do negócio, mas eu começo a proliferar na terra o negócio. Por exemplo, tem amizade com o Carlos Wizard, que é um bilionário. Carlos Wizard é o maior trator hoje do Brasil, comprando empresas. Ele é da Pizza Hut, do Taco Bell. Ele compra o KFC, o cara sai comprando tudo. É um negócio absurdo. Por que ele juntou um grupo empresarial para sair comprando tudo? Porque ele aprendeu isso. O dia que alguém quis comprar a empresa dele, ele falou, não vale tanto assim. E as pessoas querendo comprar por mais de 1 bilhão um negócio. Aí ele pegou esse dinheiro e começou a recomprar um monte de coisa. Recomprar não, comprar, né? Pablo, que você tá falando isso? Quando a gente percebe o que é exponencial, tem algo muito interessante que você precisa saber. Não tem como você querer mexer com coisa que é artificial. Eu quero que você abra os seus olhos, tá? Pega esse código. Exponencial é só ser natural. Tudo que Deus criou é exponencial. Os peixes, eles começam a reproduzir, ninguém consegue suportar o tanto de peixe dentro do rio. Mas o homem, sendo artificial, quer pescar em cima de cardume, quer acabar com os peixes, e ele, na maioria deles pescam por vaidade. Eu conheço muitos pescadores que pescam por vaidade, querem falar que pegaram 200 tambaquis, 500 tucunarés, e o cara nem come isso, sai dando pros outros, ninguém pediu. Ele quer ir lá de forma artificial cortar aquilo que é exponencial. A terra, deixa eu te falar uma coisa, se o homem não ferir a terra engole o homem, pra você ter uma ideia, tanto que ela é exponencial. Os animais se proliferam numa velocidade, todas as coisas se proliferam numa velocidade porque é tudo natural esse ser exponencial. Pablo, por que a maioria das pessoas não são exponenciais? Acredite, elas são configuradas erradas e de propósito. O sistema de ensino do MEC gera obesidade cerebral. Por que as aulas aqui são curtas? Acho que eu tive 2 reclamações de alunos aí, tem quase 10 mil, né, pessoas aqui assistindo essas aulas. As pessoas, elas entenderam que não precisa ficar com nhenhenhê, você precisa ser direto e tem que ir pra ação. Por isso que toda aula eu começo falando, cadê a tarefa? Se você faz tarefa, você não tem obesidade cerebral. O problema não tem o resultado, você está construindo. Às vezes você não está vendo, porque igual a semente foi plantada, a raiz está lá no solo ainda crescendo, mas quando você começar a ver brotar, de fato, o resultado muda. Ser exponencial é ser natural. Ser exponencial é dobrar a dobra. Quando você vê que algo dobrou uma vez, ainda não é exponencial. Mas quando você vê a segunda dobra para frente, aí ninguém segura. Vou te dar uma tarefa aqui no vídeo. Estuda como é que foi o prêmio do cara. Às vezes é só uma lenda isso, a gente não tem isso como fato, mas é bastante interessante a história. Estudar a história do criador de xadrez. Como é que ele foi recompensado pelo rei e você vai entender um pouquinho de exponencialidade. Fechou? Beijo no seu coração, tamo junto. E aí? Alguma coisa familiar, hein? Essa história do xadrez aí, uma professora explicou para mim na 6ª série para nós aí numa aula dessa do xadrez aí. Legal, Sócrates. Consegue, de uma forma bem sucinta, explicar para nós? Lembrar? Vamos ver. Vamos tentar puxar, que já faz tempo, né? Ele falou assim, ele inventou o xadrez, o jogo, e o rei quis recompensar ele. Só que aí ele falou, não, eu não vou querer que o senhor me recompense com dinheiro, mais ou menos assim, né, com riqueza, né? Mas eu vou fazer um pedido, né? O senhor vai me recompensar de acordo com o xadrez. Então, em cada um daqueles, do quadradinho do xadrez, tem vários quadradinhos, né? Todo quadriculado. Acho que são, não sei se dezenas, ou chega uma centena, acho que é dezenas, né? Umas 60 e poucos, eu não lembro quanto que é, né? Aí ele colocou assim,
você vai me pagar dessa forma. Cada quadradinho desse é um grão, por exemplo, aqui eu coloco 1 grão de trigo, aqui eu coloco 2 grãos de trigo, aqui 3, tal, e agora você vai multiplicar isso aqui tudinho. Quer dizer que no final das contas dava uma quantidade imensa de trigo, porque o trigo na época era riqueza, né? Então dava uma quantidade imensa, na verdade, de trigo, né? Muito mais do que se fosse pagar pelo jogo em si, né? Então essa era a ideia quando ela passou para nós daquela conta das operações, né? Quando a gente chegou na potencialização e radiciação, né? Então essa era da potência, né? Que era para levar ao quadrado e tal. Então ela explicou essa história para nós. Ele foi colocando os grãozinhos, né? E agora você vai multiplicar, né? Cada quadradinho desse, então a multiplicação deu uma quantidade imensa de fardos de trigo, né? Então essa era a história. Show de bola, obrigado por contribuir, hein, Sócrates. Fantástico, fantástico. Ok, obrigado. E aí, galera? Ele voltou na terceira aula, né? A gente percebe, você lembra da terceira aula que ele virou, ele falou, o cara vai começar ganhando 10 centavos e acaba o resultado lá com 14 bilhões, né? 14 trilhões, não lembro mais o número, mas é lá atrás, quando ele falou a primeira vez de exponencialidade. É interessante ver a ligação aí. Isso. Agora começa a voltar, né? Muita coisa, né? Veja se faz sentido o Wilson, que fez a pergunta ontem sobre a questão de como fazer a duplicação, de trazer novos, no sentido de que ele fala assim, se você faz uma vez, você dobra, não significa que você começou a tua exponencialidade, mas a partir da segunda vez que você faz a redobra, aí sim começa a ser exponencializado. E o que o segmento que nós atuamos hoje permite a gente fazer? Exatamente esse poder da duplicação. Cada vez que você acha um dos seus, anda em pares, que falam a mesma língua, que tem a mesma visão, a mesma percepção, o mesmo propósito, a mesma compreensão e entendimento daquilo que é feito, você conectou com mais um. Aí, quando esse passa a achar mais um, enquanto você está procurando por mais um também, aí começa a acontecer o grau da exponencialidade. E aí, diante do que a gente faz, a gente tem um grande exemplo do poder disso, que foi a rapidez com que um menino de 27 anos na Argentina construiu esse empreendimento e hoje o tamanho do negócio que ele tem na mão, né, pelo poder da exponencialidade. O Adriano já fez as contas lá, gosta de fazer as contas. O Wilson colocou da questão da escalabilidade, exatamente. Eu vi o resultado ali, hein? Bastante, hein? De 1 em 1 por quadrado, né? Dá tudo aquele número lá. É gigantesco. Sem falar que, se tiver... Aí são 2 tipos de pessoa, né? Vamos dizer assim, não vamos colocar o pé da letra, mas vamos dizer que poderia ter uma pessoa que poderia consumir tudo isso e acabaria, ou aquele que teria inteligência e pegaria tudo isso e duplicaria mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 vezes esse resultado, né? Porque o cara que tem a mentalidade de escassez, ele vai acabar. O cara que tem a mentalidade de exponencialidade, o que ele vai fazer? Ele vai duplicar aquilo. E é aí que a gente entra na mentalidade do pobre e do rico. O pobre, né, compra os seus luxos, dizer assim, com dinheiro que ele poderia capitalizar e depois, com o ativo que ele tem, ele compraria os bens que seriam os luxos dele, né? Que é o que o rico faz. Então, são as mentalidades. E aí você, assim, como eu falei, você pode viajar em várias circunstâncias em cima do aprendizado. Essa é a beleza, essa é a riqueza, quando você já ouviu um monte de áudios, quando você ouviu um monte de histórias, quando você participa de reuniões como essa, de algo que marcou, como marcou Sócrates, a história da professora de matemática. E aí você precisa o quê? Você aprendeu isso e agora você precisa deixar fluir, que foi o que o Sócrates fez. Ele aprendeu isso lá atrás, né? Vamos colocar 10 anos, né, Sócrates?
E hoje está soltando um conhecimento que você tem ali. 10 anos, Entendeu? nossa. Não vamos colocar muito, vamos deixar 10 só, porque não vamos Deixa 10, deixa entrar nos 10. méritos. Show de bola. O que mais, gente? Hoje eu estava conversando com um empresário e aí ele perguntou para mim, por que você está fazendo esse projeto? Aí eu falei assim, é porque é o único que eu conheço que tem a capacidade de se duplicar, porque ele é simplesmente a mesma coisa. Esse outro empresário, ele trabalha com lojas de varejo, de shopping, e tá parado, né? E aí simplesmente ele perguntou, falou, faça o que você faz. Tem um fornecedor, e a gente precisa de uma forma de distribuir. Você distribui numa loja, eu distribuo através de um sistema o que utiliza a internet e é exponencial, sem limite de crescimento. Ele, entendi. Então, e aí é o que eu falo, se você hoje trabalha com algo que não é exponencial, tá perdendo o seu tempo. Falou a linguagem do cara, falou de uma forma simples e foi objetivo naquilo que precisava fazer. E a quarta que a gente pode colocar é o quê? A atitude que teve perante a situação. Para muitos, por talvez o cara ter uma hierarquia, né, dentro da sociedade maior, poderia, né, se retrair e não dar uma resposta que atendesse à necessidade ou que pelo menos levasse à compreensão da pessoa que está do outro lado. Mas por ter a convicção, por ter a clareza, por ter um propósito definido e por ter atitude, respondeu de uma forma brilhante. Show de bola. Você vê como que tudo que você vai aprendendo, você começa a colocar em várias coisas? Você vê vocês estão conseguindo pegar essas sacadas que a gente está fazendo aqui? Não sei se vocês estão acompanhando o que eu estou fazendo, o que eu estou tentando trazer para vocês. Está pegando código, Pedro? É mais ou menos por aí. Mas é pegando todas as aulas que a gente tem e trazendo de exemplo dentro daquilo que a gente está aprendendo numa aula específica. No caso aqui de exponencialidade, mas você vê que eu vou numa aula, vou em outra, trago palavra daqui, palavra de lá e coloco dentro do contexto que está aqui. Essa simplicidade que a gente precisa ter. É aprender e de uma forma clara estar trazendo isso a todos os momentos. É uma das coisas que eu fiz uma aula, enquanto vocês estavam na reunião, eu estava fazendo com a galera às 20 horas, e a gente pegou e voltou nessa aula de simplicidade que a gente tinha feito ontem, e a gente estava conversando sobre isso, do quanto repetiu dentro do processo, de quem acompanhou o Pablo, e que de vários momentos ele volta no mesmo assunto, só que ele traz com experiências diferentes, traz com contextos diferentes, mas é a mesma coisa. Então, se você pegar a essência do que a gente está colocando aqui, você leva para a tua vida financeira, você leva para a tua vida pessoal, você leva para a tua vida espiritual, você leva para a tua vida profissional. É uma essência, é uma base, são princípios. Né? E o Charles falou um pouco atrás ali, falava sobre a hierarquia. Os princípios você não muda. Se você aprender os princípios, você aplica em qualquer coisa na tua vida. O que mais, gente? Vocês chegaram, eu, por exemplo, eu consegui entender que a exponencialidade é sem limite e que a exponencialidade é infinita. Isso ficou claro para todo mundo, porque eu acho que a partir daí a gente consegue entender de fato o que é essa exponenciabilidade. É dobrar, é chegar na meta, né? Como diz a outra lá, chegar na meta, dobra. Atingiu a segunda meta, chega na meta e dobra a meta. É sem limite e infinito. Faz sentido isso, você pensar em tudo que rege a sua vida hoje, ser sem limite e infinito. É o exemplo que ele coloca da questão do natural, né, com fugiu o nome da palavra. Enfim, o natural que acontece... Artificial. Né, o artificial, isso. Então, o natural com o artificial é o exemplo que ele coloca. Então, ele deu, inclusive, um exemplo muito grande. Se o homem não fizer a gestão do que é natural,
o mundo engole o homem, né? Porque a multiplicação, né, dos animais, do alimento, de tudo que a gente conhece realmente da natureza, ela é muito rápida, ela cresce numa proporção extremamente grande. Não é à toa que o ser humano, ao aprender, ele conseguiu, de uma forma talvez positiva por um lado de vista, talvez negativa pelo outro, mas de uma forma brilhante, usar a agricultura dessa exponencialidade para produzir alimentos para o mundo inteiro, né? Então, quem tem essa habilidade consegue, de uma forma, fazer essa gestão e consegue escalar resultados dentro daquilo que se propõe. Então, é bacana de ver por esse lado também. Você ia falar alguma coisa também, Gelson? Sim, em deferência ao que disse o Henrique, eu creio, Henrique, que o limite está na natureza humana. Se nós pegarmos a lenda aí, né, que o Sócrates citou sobre o criador do xadrez, o sábio lá hindu, né, indiano, sei lá, o que limita, porque ela tem um desdobramento depois, né, porque o rei, ele quando ele percebeu que o sábio estava sendo mais sábio que ele, e o rei também sábio, ele deu uma resposta à altura, né? Que para receber aqueles quinquilhões lá, o sábio que fez a proposta, ele deveria contar grão a grão. E o limite da natureza do sábio não permitiria isso. Por quê? A idade dele, ele não ia conseguir, né? Ele ia ter que ficar diuturnamente, somente fazendo aquilo e mais nada na vida, e mesmo assim não conseguiria até o fim da sua vida. Quer dizer, creio eu que, em resposta a isso, o limite da exponencialidade, por ser algo natural, né, que foi criado dessa forma, é a natureza humana, é o limite que a gente impõe, tanto de forma objetiva, no nosso dia a dia, na vida da gente, de acordo com o propósito que a gente estipulou, ou até mesmo o limite natural do ser humano, né? Dependendo da fase da vida que você está vivendo, você quer sair para balada, você quer, numa outra fase, você quer construir família, numa outra fase, você quer construir um negócio, e aí vai. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Perfeito. Aí a gente pode colocar a questão dos processos, né? E o que a gente precisa viver são cada processo. Por exemplo, uma criança precisa viver o processo da criança. Tem muitos que, no processo de criança, querem ser adultos, né? Então, cada processo você precisa viver essas etapas, como o Gelson colocou ali. Show de bola. O que mais nessa parte, gente? Seu Geraldo, queria falar? A gente se abriu o vídeo. Ô Pedro, a gente, quando você falou que a cada momento as coisas concatenam, a verdade é uma só, ela é insofismável, né? E a gente tece considerações em volta disso. A gente estava no nossa atividade e surgiu lá dizendo que você, em um determinado momento, você tem 1000 perguntas e tem 4 respostas, que seria você participar de um sistema de educação coerente, isso em todos os sentidos, né? Você acabou de falar. Você ser consistente, você ter uma vida ativa e manter felicidade e alegria. Tem mais respostas, mas eu estou vendo aí que ele procurou colocar esse aspecto e que eu quis reforçar. Você tem 10.000 perguntas, 4 ou 5 respostas simples para resolver todos esse dilema. Eu vi isso aí. Show de bola, perfeito. Repete para nós só algumas respostas ali, que essa foi forte. Consegue repetir para nós ali? Como? Consegue repetir para nós ali só algumas respostas que você falou ali? Participar, ter um sistema de educação coerente, significa tudo, né? Você ter uma vida ativa, consistente, persistência e felicidade. Esse é o seu estado de espírito, vai determinar a sua atitude, vai determinar o seu resultado, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma educação coerente. Coerência com os seus objetivos,
e aí você tem resposta para todos as suas perguntas, né? Porque são muitas. Show de bola. Pegaram esses códigos aí, gente? Já valeu a noite, né? Podemos encerrar aqui agora, depois dessa fala. Fantástico, seu Geraldo. Gratidão por poder vivenciar esse momento aqui. Realmente foi fantástico aí. Quem mais quer fazer algum comentário? Karina? O que eu acho engraçado é que o nosso negócio, vou partir para o lado do negócio e não vou abordar o ponto teísta que ele coloca, tá? Nosso negócio, ele mostra, além de ele trabalhar primeiro o psicológico da pessoa para aprender a viver numa vida melhor, num pensamento melhor, numa atitude melhor, traz a ideia da semente desse legado. Você não consegue mais, eu vou trocar o termo que ele usa ali, né? E você não consegue mais caber na mesma roupa. E parece que todo lugar que você tá, que não tá na mesma pegada da busca que você tá fazendo, parece que você é o peixe fora d'água, parece que a roupa não tá bem ajustada para você. Quando, na verdade, você sabe que é a falta de busca por um desenvolvimento pessoal da maioria das pessoas, que a maioria não busca, a maioria quer o comodismo, que é o conforto da coisa. Mas não adianta a gente subir um degrau evolutivo e a gente simplesmente olhar para trás e dizer, eles não buscam a mesma coisa. Mas é como a gente se coloca no meio das pessoas que não estão na mesma busca que vai determinar o nosso padrão de humildade e nosso padrão de vontade de alterar o status quo. Então, eu acho que o que me atrai de cada vez mais buscar elevar o conhecimento é, aonde eu vou vazar com isso? Porque, né, você só se melhorar, vai cada vez menos caber o sapato. E para onde que a gente vai vazar? Né? E às vezes os amigos, os parceiros de negócio, enfim, a gente parar para pensar. E eu tenho um problema na faculdade, a gente volta e meia voltava nesse ditado popular do Diga com quem andas. Eu tenho um problema com ele porque Jesus ele andava com os que não prestavam. Se a gente fizer uma análise sintática da ideia de vida de cada um, Pedro era um cara extremamente sanguíneo, andava armado o tempo todo. E ele estava lá com a espada na bainha o tempo todo. E aí, cadê esse ditado para dentro desse contexto? Então, meu problema com esse ditado é isso. Você, às vezes, vai botar um monte de rótulo e não vai conseguir vazar para melhorar os outros. E Jesus, como um Jesus histórico, em momento algum ele saiu explanando para todo mundo, muda aí, seja diferente, você é um idiota. Ele deixou as pessoas continuarem a ser idiotas, mas trouxe uma mentalidade, uma metanoia para as pessoas com perguntas. E juntando com a aula anterior, perguntas. Quais são as melhores perguntas para a gente fazer para nós mesmos, em primeiro lugar? Então, a minha indignação com esse ditado é aprender com um cara que sempre trouxe uma mudança de mente. Ele falou, ele deu mais patada em quem tinha o conhecimento do que quem era ignorante. Então, o soco foi sempre maior em quem tinha o conhecimento do que quem não tinha. Então, aprendo com ele nesse sentido de mudar o status quo com muita humildade e perseverar, sabendo que se a gente tá uma luzinha um pouquinho acima, é nossa obrigação não ofuscar quem não conseguiu o mesmo patamar ainda. Uau! Show de bola. Olha como é que é importante a participação de cada um. Fantástico, Karina. Por quê? Eu acho que travou o seu Geraldo lá, né? Eu acrescentaria, você falou, Karina? Mas ele serve. E Cristo vivia servindo e influenciando as pessoas.
Meu pai, ele tinha um respeito muito grande pelas pessoas e ele me ensinou uma coisa. Ele disse, eu tive uma tuberculose, uma pneumonia, e quem me tratou foi um carroceiro negro, que não tinha nada, me levou para a casa dele e cuidou de mim quando ninguém podia cuidar. Então, ele me ensinou a respeitar as pessoas, não pela sua condição financeira ou social, mas pela essência das pessoas. E ele falava, meu filho, você me vê com muitas pessoas, mas pouquíssimos eu vou trazer para entrar na minha casa. Quem eu trouxer na minha casa é meu verdadeiro amigo. Mas eu convivo com todas as pessoas. Então, ele influenciou a vida de muitas pessoas pelo fato de ter sido influenciado. Eu acho importantíssima a participação de todos, porque cada um traz uma luz, cada um traz uma palavra, cada um traz uma visão, e a gente passa a ter uma visão muito maior, muito mais global, muito mais... e que a Karina colocou aí, para a gente não ficar fechado na palavra como ela é dita, para não criar esse... Entendeu? Então, eu sempre incentivo a todos vencer essa barreira e trazer a luz, porque tem muita gente aí com uma tanta coisa boa dentro dela que a gente gostaria de ouvir e ver. Gratidão. Sensacional. Eu gostaria Gratidão de falar um pouquinho. Manda ver, velho. Isso que a Karina falou, eu concordo, assim, totalmente. Quando eu assisti a série da Maria Madalena, o fato de estar assistindo, vendo, eu vi o quanto Jesus está do nosso lado, mas ele não faz nada além daquilo que a gente não quer. Quando a Madalena estava toda errada lá, os apóstolos pediram para ele, faz alguma coisa, o Senhor faz tantos milagres. Ele falou que não. Enquanto ela não quisesse, ele não podia fazer nada. Ele dá o exemplo, né? Ele mostra o caminho. Mas enquanto a gente não quer, então esse estado de querer, né, é muito nosso e ele não invade esse espaço, a não ser que a gente dê abertura. Então, por isso que o ser humano é muito complicado mesmo. Dar um passo à frente, né, e seguir, para que a gente se liberte de muitas coisas que tem esse entrave, assim. Então, eu estou de acordo com a Karina. Show de bola, Jenny. Gratidão aí por compartilhar. Já para você, Gelson, só o Charles ia complementar só um finalzinho lá da Karina, e daí já passo para você lá. Pode falar, Charles. Pode passar. Tudo certo. Então, tem que abrir pode o falar, áudio. Querido. Isso. Pode ficar à vontade, pode falar. Bom, não, então vamos lá. Já passou. Ok, beleza. Com relação ao que o Pablo coloca, a questão de você, diga-me com quem andas, que direi com quem tu és, que foi uma tradução nossa aqui, né? Lá o Pablo, ele não coloca exatamente nesses termos, mas ele coloca lá o seguinte, que ele usa até a expressão que eu acho que é pejorativa e a gente tem que tomar muito cuidado para usar. Ele fala, olha, se você for o líder de idiotas, você está bem. Se você andar com pares que são idiotas, você está mal. Se você estiver sendo liderado por idiotas, você também está mal, né? Então, eu vejo isso. Só com relação à questão, às vezes a gente realmente tem um certo pudor, né? Um certo temor dessa deferência que ele faz, desse contraste que ele faz com os textos bíblicos, né? E ele parece ser uma pessoa cristã, pelo que ele coloca e tal, mas, enfim, e parece ser uma pessoa que tem o conhecimento da palavra também, pelo menos para o uso dele lá. Mas o que eu entendo é o seguinte, usando aí, né, a pessoa de Jesus como exemplo,
ele por diversas vezes, lógico, Jesus ele andava a maior parte do tempo ensinando a todos. E ele tinha uma preferência muito forte pelos menos favorecidos, né? Por aquelas pessoas que tiveram menos oportunidade. Vamos chamar de pobre, não, porque realmente o conceito de pobre também é bem delicado. Mas as pessoas menos favorecidas, aquelas que tiveram menos oportunidade de acesso àquilo que era vital e importante. Ele conversava com todos. Com essas pessoas menos favorecidas, né, ou estavam desprovidas de recurso, ele usava de uma didática muito afável, muito amigável. Ele conversava com essas pessoas na realidade delas, para que elas entendessem, para trazê-las para a realidade do que Jesus queria. Mas não por diversas vezes, mas também não foram poucas. Jesus falando com pares, né, porque Jesus era considerado um rabi, um mestre, um estudioso da lei, pelos rabis da época, né, pelos fariseus e saduceus, ele conversando com essas pessoas que o consideravam como par, ele, por diversas vezes, os xingou, a palavra certa é essa, de um nome que era um nome muito feio, de hipócritas, de sepulcros caiados. Quer dizer, isso era um xingamento, gente. Isso era uma chamada de atenção dura, né? Com seus discípulos, algumas vezes, eles os chamam educadamente de pessoas retardadas, quer dizer, de raciocínio lento, retardado. Até mesmo logo depois que ele ressuscitou, ele conversando lá com os discípulos a caminho de Emaús, né? Ele fala, explicando para ele tudo, recapitulando, falou, mas como que vocês são lentos na forma de pensar? Como vocês são lentos no pensamento, né? Na maneira de concatenar as coisas, e começa a explicar tudo de novo. Quer dizer, ele tinha uma docilidade, uma delicadeza para falar, mas também tinha muita firmeza quando precisava exortar. Então é muito importante a gente ficar atento com isso e sempre colocar as coisas dentro de um contexto, né? Eu entendi o que você quis dizer, Karine, concordo com você. Tem que tomar um cuidado muito grande mesmo quando a gente começa a criar essa fórmula para fazer a asepsia de pessoas. Aí é um cuidado muito grande, né? Mas quando a gente quer ajudar e ensinar na medida do possível, aí eu acho que é bastante válido, sim. Show de bola. Você vê a riqueza, né, dos pontos de vista. Fantástico. Bom, das perguntinhas, então, descreva a história do criador de xadrez aqui e como ele foi recompensado pelo rei. Então, a gente já falou bastante sobre isso. Identifique 3 características de resultado exponencial. Eu acho que ficou bem claro a questão da exponencialidade aí, né? E aplique e compartilhe os resultados obtidos nessa tarefa com no mínimo 3 pessoas. Então, bem tranquilinho aqui também. Alguém quer fazer mais algum comentário? É rápido. Pode ir lá. O livro que ele falou lá no negócio da maçã chama Anti-Medo. E amanhã a gente vai ter um encontro para falar um pouco sobre o livro, viu? Às 20 horas, não é isso? Exatamente. Todos convidados. Quem ainda não está lá, por favor. Henrique, você coloca o nome do bate-papo para nós aí, por favor. Desculpa, Gelson, não entendi. Escreve no bate-papo o nome do livro do autor, por gentileza. Anti-Medo do Pablo. Eu vou postar o link da Escola de Líderes lá no grupo. Vou postar o livro e aí confirmando que amanhã às 20 horas a gente está se reunindo para falar sobre o livro daí. Beleza? Vamos para a próxima, então. Empilhamento. E aí, Titi na área. E tarefa! Tem que fazer a tarefa, senão vai ficar com obesidade cerebral. Não dá resultado. Não dá resultado mesmo, não. Resultado é fruto de gente que está fazendo. Essa aula aqui é sobre empilhamento e eu vou acrescentar. Empilhe com pressão. O que significa isso? Durante esses poucos minutos que você vai estar comigo nessa aula, eu vou te ensinar algo. Aquilo que você acreditar, você assistiu a aula de repetir, lembra? Repita algo até derrubar, ou até atacar, ou até vencer o alvo. Só que isso aqui é algo superior.
vai ter uma aula aí, não sei qual que é a posição dela nesse módulo, falando sobre testes e erros. E eu vou te falar, para mim esse módulo aqui é um dos mais prediletos na minha visualização aqui, na forma que eu entendo desse módulo 4 inteiro. Esse módulo 4 não, essa fase 4, né? O módulo é o 5. O que significa isso aqui? Empilhamento. É quando eu vou pondo pressão. Por exemplo, eu sou dos caras do Brasil que mais fazem lives no país. O que aconteceu? Empilhamento de pressão, disposição de imagem. Não tem como. Por exemplo, eu já tô quase chegando no meu 1000º livro que eu já li. Eu conheço vários caras que leram 5.000, 6.000 livros. E muito bom isso pra eles, né? Só que é o seguinte, quando eu entendi que eu já tava com armamento suficiente, meu alvo já não ficou mais na tara de ler livros na velocidade que eu lia. Eu tenho um recorde, 86 livros em um ano, né? A média saudável do brasileiro é ler 12, e nem isso ele lê. Uma pessoa que está realmente querendo crescer lê 1 por semana, dá 52. Meu recorde é 86. E nem quero bater. Alguém fala, mas por que você não quer bater? Eu quero bater de escrever. Já publiquei 11 livros e já tá saindo versão em espanhol. Olha aqui que é empilhamento. Esses livros que tem aqui, ó, cadê nesses não? Esses livros bem aqui, ó, são livros que eu escrevi. Vê se tem base esse aqui. Esse aqui não tem 2 livros igual não, tem um livro espanhol e tal. Vá cuidar da sua vida. A Bíblia que você não leu, ver e cuidar de tua vida em espanhol. Antemedo em espanhol. Sai do caixão. Antimedo, best-seller mais vendido. Lavar cerebral. A chave mestra do universo. O pior ano da sua vida. O destravado da inteligência emocional. Marxismo cultural. Falta livro aqui, hein? Agora deixa. Tá aqui, ó. Esse aqui foi o conhecimento que transbordou através de mim. Eu quero saber, você morreu hoje, o que você deixou na Terra que não existia antes de você chegar? Tá faltando 3 livros aqui. Isso aqui, ó. Quando eu entendi o que era essa parada de empilhar pressão, eu pus um alvo. Eu vou escrever 100 livros. E aí que tá o detalhe. Empilhar pressão é muito fácil. Quando eu comecei a entender sobre isso, eu comecei a estudar. E aí, para chegar nesses 11 livros que tem aqui, tirando os 2 em espanhol, vai sair agora em francês, em inglês, vai sair um regaço na Terra. Vamos dominar o planeta. Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a estudar. Esses livros aqui também são meus. A chave mestra do universo. O que é empilhar? Se eu acredito no negócio, eu vou adquirir um conhecimento. Eu já estou no meu 1000º livro. Quase chegando no 1000º livro que eu li. Aí você fala, mas isso é um trabalho pesado. Empilhamento é pesado mesmo. Só que você vai fazendo. Aí vai aparecendo. Olha aqui. Aí vai empilhando, ó. O que vai acontecendo? Vai empilhando. Traz aqui. Tem mais pilhas aqui, mas vou mexer só com essa. Presta bem atenção. Quando você vai empilhando, suas palavras não precisam mais ficar sendo ditas. Sabe por quê? É o seguinte. Olha só. Presta atenção. Sabe por quê? Porque quando você vai empilhando, as pessoas depois vão falar assim, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que quando você faz aquilo que você acredita, vai ficando tão absurdo, que as pessoas, elas não tem mais nada pra falar, porque o empilhamento foi perfeito. Você tá ouvindo o que eu tô falando ou não? Aí, você não para de empilhar nunca. Nunca. Você vai fazendo o quê? Continua empilhando. E aí que tá a chave do negócio. Sabe o que vai acontecer? Você nunca pode parar. A sua vida, ela foi feita pra você empilhar tudo aquilo que Deus deu pra você. Tá aqui, não tem nem 200 livros aqui, ó. Agora imagina, o que você faz? Não consigo nem achar um buraco aqui pra falar com você, ó. Aquilo que você acredita, faz um favor, empilha até tampar essa tela. Tá ouvindo o que eu tô falando? Até tampar a tela. Ou seja, não enxerga outra coisa. Até tampar a tela. Você pegou o código ou não? Ah, eu queria te ver. Vai cuidar da sua vida. Vai fazer as tarefas. É nóis. Só tô vendo as risadas aí. Eu gostei dessa. Ô, Pedro, só não vale empilhar as tarefas, né? Não fazer elas. Isso aí. Essa é boa, foi melhor do que a dele. Será Conta pra nós lá, Otávio. será que o que ele está falando de empilhamento, para mim soou como eu entender e conhecendo que eu sou bom, continuar fazendo sem parar? Ele está falando de... É disso, né? Será que essa que é a mensagem central? Você descobriu, filho? Então vai. Não para. É disso que ele está falando? Não é o empilhamento significando que quanto mais você empilha, mais alto você está? Grau, conhecimento, estabilidade, maturidade,
conhecimento e É, por aí mas vai. eu estou falando assim, é do que empilhar. Por exemplo, ele falou, vou escrever livro. Também é um jeito de ver. Mas eu Até entendi que ele um está falando determinado momento, sobre mais do mesmo que você é bom, né? Mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. até um determinado momento ele vem na essência do que o Christian falou, assim, tava, né, trazendo para essa pegada. Mas quando ele terminou no final, dizendo que tudo aquilo que você sabe, vai empilhando, o que ele quer dizer, vai fazendo acontecer, vai transbordando, vai deixando a coisa fluir, vai dando para o mundo aquilo que você sabe de melhor, vai fazendo até aonde você não tenha mais lugar onde você precisa fazer, transborde até realmente impactar o maior número de pessoas possível, sem, né, olhar para o lado. Você entendeu para que você veio nessa terra, você entendeu para que você foi feito, você entendeu, tem clareza de propósito, só faz. E é mais ou menos nessa pegada. Pelo menos foi o que eu entendi, que é o que o Otávio colocou ali no finalzinho, né? Eu vejo um pouquinho também de marketing. É você fazer aquilo ali. Vamos pensar, né? Claro que a gente ali ele não está falando de produto, mas vamos pensar no nosso negócio, a pasta de dente. Você coloca uma vez, não te dá resultado, você coloca outra vez, não te dá, na terceira te dá um resultado pequeno, na quarta um maior, no quinto, aí lá para 2 anos e meio, você está com lá 13 mil views no Facebook, por exemplo, e você não para mais de responder mensagem e de vender. Então, é empilhar uma parte, né? A gente mostrar o plano, vamos mostrar o plano cada dia mais, até você ficar expert naquilo ali, impactar a vida de milhões de pessoas. Então, assim, eu acredito que vai muito do marketing de pessoal, operacional, eu acho que vem um monte de significado aí. Também, eu acho que esse. Excelente ponto de vista também. Muito bem colocado também, Aldemar. Encaixa perfeitamente nas condições como ele colocou ali também. O que mais, gente? A questão quando ele começa a ler bastante livros, começa a gerar informação, agregar informação primeiro para ele, aí chega um momento que ele tá, para não criar obesidade, ele começa a gerar conteúdo, né? Aí repete, gerando conteúdo para todos. Aí quando até um pouquinho, quando a pessoa é bilionária, ela começa a ajudar as outras pessoas, começa a transbordar a informação para que outras pessoas também possam transbordar e atingir o maior número de pessoas possíveis e famílias, como é um dos exemplos dele. Maravilha, é isso mesmo. E quando ele fala lá que ele é a pessoa que mais faz lives no Brasil, né? Ele já fez não sei quantas lives. Eu entendo muito como marketing pessoal, ele se mostrando e agora colhendo, né? Acho que é uma parte que ficou aí marcada. Até agora, tudo que a gente conversou sobre ele, mas tem um ponto que é chave no que ele faz. Ele é um exímio vendedor. Ele é um exímio vendedor. Em todos os vídeos dele, ele vende. Em quase todas as frases que ele fala, ele vende. Sem você perceber. E aí é um livro, inclusive até já fica de dica aqui, nós não estamos na Escola de Líderes, mas a próxima Escola de Líderes, e foi um dos livros que eu sugestionei também para Sheila, que é As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, para a gente fazer a discussão sobre esse livro. Mas parem agora e comecem a prestar atenção. Se até agora você não tinha despertado para isso, comecem a olhar para você ver. Ele é um exímio vendedor. Ele se vende o tempo todo, ele entra no teu inconsciente de uma forma que você não percebe, né?
quando você começa a fazer uma leitura maior, um pouquinho mais ampla, você começa a captar isso, e vocês comecem a observar isso. Mas vamos lá, o que mais, gente? Ele investe, né, Pedro, em pessoas o tempo todo, né? É o que eu vejo. Sim. O tempo todo ele investe em pessoas, em relacionamento. O foco dele é esse, é o que ele vem fazendo, né? Atingir o máximo de pessoas possíveis. Sem dúvida. Escalabilidade. Valeu. Eu acho que a questão é o que ele quer vender, Sim. né? É o que ele está querendo vender. Aí eu acho que é o X da questão, né? Que ele é um exímio vendedor, ele é. Eu acho que se esse cara pegar... hoje eu estava conversando com uma pessoa e já trabalhando nessa questão do negócio com essa pessoa, que ele é um vendedor em um outro segmento e é músico também, e a gente estava batendo papo, ele deu o gancho, e eu citei para ele, né, que eu já vendi, desculpa a palavra aqui, mas é verdade, já vendi até bosta de cachorro, de cavalo, que é esterco, né? Mas eu já vendi quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, né? Mas na verdade, eu pegava esse excremento do animal, trabalhava naquilo lá na hortinha de casa e virava um esterco de excelente qualidade, modéstia à parte, né? Porque o pessoal ia na horta lá de casa, gostava, achava bonito, queria para si, eu vendia. Mas o importante é saber o que ele está vendendo, né? Ou o que nós estamos vendendo. O Pedro citou, eu achei interessantíssimo, né? Ele é um exímio vendedor, eu já até peguei um pouco a sacada dele. Ontem estava aqui em casa, Dia das Mães, celebrando aqui e tal, aí de repente um amigo do meu filho, Vinícius, veio aqui para casa, ele já morou nos Estados Unidos, teve uma experiência lá, um rapaz novo, tem a mesma idade do meu filho, voltou para o Brasil, e aí a gente estava conversando, e ontem eu me peguei vendendo para ele a ideia do MDM. E foi fantástico, e foi de uma forma muito natural, muito bacana, sem forçar nada. A gente estava debatendo o assunto e o MDM, ele disparou o gatilho, que foi muito legal. Ali já tem uma sementinha plantada, quer dizer, nesse final de semana já tem 2 sementes plantadas com muita tranquilidade. Mas o que eu percebo com relação a essa questão do empilhamento me gerou um desconforto também, né, intelectual aqui, vamos dizer assim. Eu fiquei com certa dificuldade, eu fiquei um pouco mais tranquilo quando eu percebi que não fui eu sozinho, né? E aí, uma das técnicas que eu tenho, assim, quando ele dispara um código novo e que gera uma certa dificuldade de compreensão, eu procuro voltar lá nas bases do que ele vem falando desde o início, desde a primeira aula, né? Eu vou seguindo e eu pego esse código novo, por exemplo, de hoje, o empilhamento, e tento encaixar ele na primeira aula, na segunda aula, na terceira, né? E aí vai, para mim tentar ter uma compreensão melhor. E com relação ao empilhamento, é isso que eu pretendo fazer, que ainda tenho dúvidas sobre o código que ele abriu para a gente aí. Então, só o que eu queria dizer é isso. Maravilha. Só para a gente explicar, não sei se o Rodrigo está aí, possa falar um pouquinho, como ele manja bem da parte de internet, quando a gente fala de venda e a gente fala de funil, você conseguir falar para nós bem sucinto aí, Rodrigo, sobre essa questão do funil, a base do funil, o meio do funil e o finalzinho do funil, que é a geração de valor. Consegue falar para nós? Talvez não esteja ali. Bom, vamos lá. Se alguém quiser falar, fique à vontade aí, gente. O Charles tinha aberto o vídeo lá também, Charles? Não, só abri o vídeo. O que mais, gente, nessa parte aí? Realmente foi um dos vídeos que menos gerou código e que gerou mais dúvida, como o Diels colocou, né? A interpretação do Christian, como eu disse, também tive essa leve percepção, né, de aumentar o conhecimento. E depois, no final, a pegada dele ali do empilhamento, do fechar toda a tela, é você fazer aquilo que brilha o teu coração, aquilo que pulsa, que os teus olhos realmente vibram para aquilo. E fazer a coisa acontecer, né?
Quais foram as percepções de vocês aí? Pedrão, mas fala do funil. Fala você, eu sei que você sabe. Bom, da parte do funil é o seguinte, principalmente na parte da internet, quando você está na internet, o que acontece? Muitas vezes você começa a falar, você tem pessoas que não te conhecem. Então, você está na base do funil. Imagine o funil, que é a base maior, então você coloca todo mundo ali dentro. E aí você começa a gerar informação, gerar conteúdo, gerar valor para aquelas pessoas, e aí ela passa para a base do meio do funil. Essa base do meio, ela começa a interagir mais com você, ela já começa a dar reciprocidade para você. Então, você mexe com ela, ela te responde, né? Você começa a instigar ela e ela começa a dar esse retorno. E a ponta do funil é, quando você chega nesse momento, você já gerou tanto valor para eles, e aí vou pegar o exemplo do Gelson, como ele colocou ali, que ele acabou, de uma forma, se pegando, vendendo o MDM, sem querer, que é o quê? Ele gostou de tanta informação que ele gostou, de tanto aquilo que ele consumiu, que fez sentido para ele, que acaba... Querer eu queria, mas foi naturalmente, quer dizer, não foi intencionalmente, mas querer eu quero. Exato, exatamente. Então, o que acontece? Ele chega naquele ponto que o que você falar para ele, você jogar na mesa, as pessoas compram. Então, o processo do funil na internet é exatamente esse. Quando você, vamos dizer assim, vamos pegar qualquer um aqui que vai se aventurar na internet, em Instagram, Facebook. Se abrir lá, você vai ter umas 100 pessoas que te conhecem, 100, 200 pessoas, e depois você vai começar a falar para gente que não te conhece. Então, você precisa gerar valor, gerar conteúdo. Aí entra recorrência, frequência, né? O tipo de conteúdo, a linguagem que você usa. Aí você volta em todas as aulas que a gente já falou sobre isso. Quando você faz isso, daí você começa o quê? Trazer a audiência. Você trouxe essa audiência, você começa a filtrar ela. Você deu a primeira filtrada, ela vai para o meio. A do meio começa a ter uma interação, você começa a provocar ela, você começa a dar tarefa, você começa a fazer perguntas, você começa a incentivar, você chama ela para ação, você faz várias coisas com ela. Então, você começa a ter essa reciprocidade com ela. Ela começa a ser mais íntimo. E aí ela vai para a base do funil. E na base do funil, quando você chega nessa fase, o que você falar para ela, você vende. Então, se você chegar e falar lá, igual, vou dar um exemplo do Gelson, lá, ó, eu tenho merda enlatada aqui, mas eu gerei tanto valor para ela, ela vai comprar. Entendeu? Por quê? Porque ela já viu tudo que tinha que ver ali, sabe que tem valor, e ela quer consumir mais, ela quer entender mais sobre aquilo ali. Né? Ela quer estudar, quer fazer network, quer fazer várias coisas, e ela acaba comprando, né, um produto ou serviço, enfim, que você faz. Aí vai de encontro um pouco do que o Aldemar falou também, a questão da venda do creme dental. Você vende uma, vende duas, vende três, quando você vê, você tem um volume de movimentação. Ou, às vezes, você oferece uma vez, não vende, oferece a segunda, oferece a terceira, e aí vai. Vamos puxar mais um gancho. O que a Karina estava falando sobre o manual de persuasão do FBI. Né? Então, o que acontece? Uma das dicas lá dentro do manual de persuasão, mesmo que você não converse com a pessoa, mas esteja todos os dias passando na frente dela, todos os dias ela vai te ver. Isso gera no teu inconsciente uma questão de proximidade, de familiaridade, de que eu conheço aquela pessoa. Então, quando você chega para falar com ela, você não precisa falar muita coisa. O teu cérebro já é familiar com a imagem dela e aceita, acata isso. Você faz um leque inteiro e quando a gente for entrar nesses méritos. Mas de uma forma bem sucinta, isso seria o funil. Bom demais, obrigado. O que mais, gente? Bom, 11h36, vocês não vão falar nada, vamos só revisar as perguntinhas aqui então, se ninguém quer comentar mais nada. E aí a gente encerra para amanhã a gente estar aí de novo. Pensa e escreva, se você morresse hoje, que falta você faria? Esse foi um ponto bacana que ele colocou ali, né? Se você morresse hoje, qual é o legado que você deixaria nessa vida, né? Pelo que você seria lembrado? O que você acredita que deve empilhar em sua vida?
E aí, conhecimento, ação, atitude, enfim. Você ia falar, Sócrates? Oi, não. Ah, então tá. Beleza. São experiências, né? Ali era um empilhamento okay. ali, né? São que ele quis dizer assim, a pessoa pratica tanto aquilo, né? Coloca tão em prática que ele tem muita experiência, né? Então ele não precisa nem falar tanto, né? Ele já tem uma autoridade sobre aquele trabalho, né? Porque o empilhamento, ele quer dizer o acúmulo de muita experiência, de muito trabalho, né? De muito... Isso aí. Beleza? Show de bola. Bom, deu uma clarificada aí também já para nós aí. De que forma você tem transbordado esses empilhamentos? Essa é a última perguntinha dele ali. Gente, mais 3 minutinhos, então, para a gente poder encerrar ali. O que mais que vocês querem colocar aí? Tranquilo? Vamos para a foto, então? Abram os vídeos aí. Quem vai tirar o print para postar para nós lá? Como eu estou no celular, fica ruim o print, porque só aparecem 4. Quem tiver no computador aí, que dá para fazer o print legal. Eu faço aqui. Mando para vocês. Show de bola. Foi bom demais estar com vocês aí, gente. Ó. Sorrisos. 1, 2 e... Foi. Gente, boa noite a todos. Aqui a internet ficou muito instável no final. Tá ficando completo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Dormiu a pequena lá já. Boa noite. Obrigado a todos. Até amanhã. Até amanhã, gente. Até amanhã. Boa noite. Beijão para vocês. Fiquem com Deus. Com Deus também.